Olá, como vai? Sejam bem-vindos também ao Mais Saúde. Hoje eu apresento excepcionalmente este programa. Na próxima semana, a Viviane Silva volta apresentando o Mais Saúde. Hoje nós vamos falar do Outubro Rosa, que prega a prevenção ao câncer, também para os animais. Inclusive, nós exibimos uma matéria ontem no NTV News de uma ação importante que teve aqui em Patos de Minas. E hoje no programa nós vamos falar um pouquinho mais para que os donos de animais deem mais importância, deem mais atenção aos animais, sobre a importância também da prevenção dessa doença aos animais, que é uma doença importante também aos pets. Também vamos falar sobre a primeira visita ao ginecologista, que gera, muita ansiedade, principalmente para os adolescentes. Então, como é que deve ser essa visita? Como que deve ser o comportamento desses jovens? Você que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já sabe que pode ligar para a gente, para o 3821-4488. Também pode participar pelo nosso WhatsApp, 9947-4515, porque estamos aqui para responder às suas dúvidas. E vamos direto já com o nosso primeiro assunto, que é justamente sobre a primeira visita, a primeira consulta ao ginecologista. E para falar sobre este tema, nós convidamos o Dr. Veneraldo Queiroz Júnior, ele que é ginecologista e obstetra. Como vai, doutor Veneraldo? Prazer, Ludmila. Boa noite. Boa noite. Então, inicialmente, tem algum segredo para esse primeiro encontro? Porque, com certeza, para o adolescente, deve ser um pouco constrangedor, né? Exatamente. A gente que já teve a primeira consulta sabe, claro, que é um momento de muita ansiedade. Eu acho que não só para o adolescente, mas para qualquer pessoa que vai fazer uma primeira consulta ginecológica, talvez ela já tenha uma idade um pouco maior que a adolescência, é claro que gera um pouco de constrangimento. Eu acho que aí o importante, Karkuf já falava, que era um psicólogo do século XX, um americano, que o importante é você tem técnicas para você receber as pessoas. Eu acho que em tudo, em toda a profissão, mas principalmente na nossa área, que você receber bem, acolher bem, desde o telefonema que ela faz ao consultório para marcar. Acho que essa recepção, e principalmente para o adolescente, é muito importante. Então, atender bem, acolher bem, ouvir, aprender e saber ouvir, respeitar o ambiente do paciente, porque ali o espaço é dele. E nós vamos falar um pouquinho depois, você deve perguntar sobre se o pai entra, não é, a mãe daqui entra, a pouquinho não entra. A próxima pergunta, isso, então, se entra, não entra. Às vezes pode inibir esse jovem, daqui a pouquinho você vai contar, destrinchar mais sobre isso. Então, segundo Karkuf, você tem que atender bem, acolher bem, aprender a ouvir é diferente, não é só escutar, ouvir a demanda, o que lhe preocupa, e depois nós vamos falar um pouco sobre as queixas, quais são as principais queixas também que o adolescente tem também, é importante, para depois você examinar com atenção ou não. O exame não necessariamente é importante na primeira vez, porque às vezes gera tanto constrangimento que não é importante o exame físico em si. Então, o segredo é ganhar a confiança desse fundamental, jovem. Essa é a palavra que você está falando, fundamental, ganhar confiança, né? E para que ele se sinta à vontade, para ver realmente quais são as queixas, o que pode falar. Porque é muito comum ela joga a responsabilidade em cima da mãe. É a mãe que vai falar. Não, ela pode falar. Então é isso aí. Primeiro é tentar acolher o máximo possível, ter empatia, quer dizer, envolver com o problema dele. Porque às vezes para mim o problema é simples, mas para ele é muito difícil falar. Então acho que a questão de um bom recebimento, um bom acolhimento, de um bom entendimento, com empatia, facilita muito para o adolescente. Mas normalmente essa é a experiência que normalmente o adolescente tem? Os profissionais têm essa visão? Mas isso é fundamental, mas essa questão de receber bem, isso até é de berço, né? Eu acho que a escola deveria ensinar isso um pouco mais, mas isso é muito de berço. Claro, né, Ludmila? Como atender as pessoas, independente de ser num consultório ou não, isso é muito de berço. Mas é fundamental, porque senão ele sai dali, rasga a receita e nem olha para o que você prescreveu. Então porque é fundamental. A gente fica olhando hoje, principalmente, os serviços superlotados, muitas filas, normalmente aquela porção de gente esperando para ser atendida, e a gente às vezes pensa, nossa, será que aquele profissional vai dar a atenção devida, para aquele... Isso é fundamental, ter tempo. Será que vai traumatizar ele?
ele? Será que não? Será que vai explicar tudo direitinho? Como é que toma aquele remédio, aquela pílula? Como é que... Nesse sentido, eu acho que assim, o pós-consulta eu acho até mais importante, que é não só fazer um bom diagnóstico, definir direitinho, mas e como tratar. Por exemplo, o anticoncepcional, que talvez o adolescente tenha que usar. Você tem que ter tempo para explicar. Muito bem explicado, porque senão vai ter um monte de dúvida depois. Né? Então, assim... Que aí vai tirar com a amiga. Claro, e aí não adiantou, porque você está lá como profissional para orientar do melhor jeito possível. Se você não orienta, ela vai ficar insegura e às vezes nem vai tomar. Ou então a palavra da comadre, ou brinca as comadres, as amigas, vai ser mais importante do que a sua. Então, nossa, eu acho que não só da adolescente, eu estou falando, eu acho que toda a primeira consulta, e geralmente tem que marcar com mais tempo, você está falando questão de tempo, e é fundamental ter tempo sim, para que você tenha para que seja uma boa consulta, para que a pessoa saia dali melhor do que entrou. Eu sempre falo, se o paciente sai pior do que ele entrou no seu consultório, alguma coisa está errada. Quer dizer, se estão com mais dúvidas, com mais ansiedade, com mais insegurança, a consulta não foi boa. Então, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Entendeu? Então, vamos lá. Você que é adolescente que quiser, tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, para saber, inclusive, se é a sua queixa, de repente, ou aqui o doutor vai colocar aqui agora. Normalmente, quando esse adolescente chega lá, o que ele apresenta? Assim, antes da queixa, só um minutinho, vamos falar sobre quem pode entrar no consultório. A consulta é do adolescente. Ele tem que ser respeitado dentro daquele ambiente. Então, se a mãe vai entrar ou não, ela adolescente, né, nós estamos falando da menina, ela é que vai saber se quer que entre ou não. Ela tem todo o direito de falar, eu não gostaria que minha mãe entrasse. Eu até oriento muito as mães o seguinte, porque às vezes a mãe vai levar e nem pergunta sobre isso. E fica meio constrangida de perguntar, eu quero que eu entre ou não entro? Então, eu sugiro o seguinte, se ela me comunica antes, olha, entra, assenta as duas, eu vou começar a conversar, quebrar o clima, é muito importante ir quebrando clima para ela se sentir mais à vontade, e daí um pouquinho você fala assim, eu vou ali beber água. A mãe dá uma despistada, agora mesmo eu vim, vou beber água, agora mesmo eu volto um pouquinho, não volta, eu prefiro que não volte, para deixar que depois que quebrou o clima, para deixar que a paciente tenha mais liberdade, se solta para conversar, isso é fundamental. Mas se a adolescente tem um bom nível de relacionamento com a mãe e quer ficar à vontade com a mãe e tem liberdade de falar o que quiser, ótimo, a mãe também é importante. Acho que a mãe deveria ser e deve ser a melhor amiga dela. Então, acho que aí depende, cada caso é um caso. Mas, assim, de antemão, a adolescente tem toda a liberdade de entrar sozinha, porque a consulta é dela. Só é indicado, por exemplo, quando que eu tenho que chamar a mãe e orientar? Quando é alguma doença que é importante, que é de notificação compulsória. Aí isso é claro. Mas se é uma coisa que é dela, íntima dela, só problemas básicos, teoricamente ninguém pode saber. Eu não posso, as mães às vezes cobram assim, que daí? Como é que está o exame dela? Ela que consultou, eu não tenho o direito de quebrar a confiança com ela. Então, a mãe entra ou não, depende de cada caso. Tá. Mas a adolescente tem o direito de entrar sozinha. E deve entrar normalmente sozinha. Quem decide é o adolescente. Isso. Ou não, é uma decisão conjunta, conjunto com dependendo a mãe. do ou então é o que eu te falei, a mãe recebido. entra e dá um pouquinho, dá um toque, fala, eu vou ali beber uma água e sai para deixar. Depois que vê que quebrou o clima, que a adolescente está mais à vontade, aí sai do ambiente para liberar, para que o adolescente tenha mais liberdade de conversar. Ok. Então, Entendeu? vamos falar das queixas agora? Sim, as queixas mais importantes de adolescentes são a maioria, alguns corrimentos, porque quando começa a ovular, porque falando adolescente a partir de 10, 12 anos, começa a ovular, começa a ter mais umidade. Então, às vezes, tem uma umidade, corrimentos. A questão de cólica menstrual talvez seja a consulta mais frequente, cólica, fluxo aumentado, irregularidade de cólica menstrual. Que no primeiro ano é comum ficar irregular até o eixo da hipófise do cérebro, né, hipófise hipotalâmico amadurecer. É natural que adolescente às vezes tem um ciclo irregular, sangra irregular, vem com mais cólica, tal. Passou de um ano, em média, já é para ter um ciclo mais organizado, basicamente todo mês, e com menos desconforto menstrual. Se tem muito desconforto menstrual, se tem muita cólica menstrual, o ideal é que se analise isso melhor, porque ter muita cólica menstrual não é o ideal hoje em dia. Então, vamos lá, corrimentos, cólica menstrual, a questão da primeira relação sexual quase que daria um programa para a gente discutir isso melhor, mas às vezes elas vão para ver isso. E anticoncepção. Quem dera, maioria ou quase todas as adolescentes... Mas elas vão com a dúvida da primeira relação. Às vezes sim, ou melhor, eu gostaria querendo de ter... saber dessa eu quero primeira me preparar, relação, ou já... Então, mas a maioria, que eu ia falar agora, a maioria infelizmente já vai com a primeira relação, já teve a primeira relação. Mas algumas vão, é muito interessante, quando vão, às vezes até com o namorado, e vai para
para discutir a primeira relação. Isso é ótimo, isso é muito bom. Quem dera todas fizessem assim, né? Mas não, geralmente já fizeram, aí a dúvida, medo de engravidar, ó, e vão discutir a anticoncepção, que eu acho que a anticoncepção tinha que ser discutida antes da primeira relação. Isso é fundamental. E às vezes vai com a mãe para discutir isso. Olha que bonito, eu acho que é muito bom. Mostra uma boa liberdade, um bom nível de relacionamento entre mãe e filha. Né? E normalmente quando elas já têm essa primeira relação sexual, elas vão discutir esse método e sem ter tomado nada até então? Às vezes sim, né? Ou então, às vezes usa camisinha de maneira irregular ou errada, que às vezes, né? Até camisinha, se não souber usar direito. Isso é extremamente preocupante. Claro. Não, mas deixa eu te contar. Esse dia eu vi um trabalho que dentro da escola de medicina, estudantes de medicina, se não me engano, 35% das estudantes de medicina têm a primeira relação sem fazer nenhuma anticoncepção. E nem preocupar com doença sexualmente transmissível. Estudante de medicina, né, que era para ter um nível melhor de já se preocupar. 35%, quase 40% delas têm a primeira relação e foi. E daí? Não sabe se evitou, se vai ter filho, se pegou alguma doença. Então, é para você ver o nível das coisas. Imagine... Qual que é a orientação médica nesse caso? De quê? Não, da anticoncepção, assim, o diálogo, talvez, em casa... Pode ajudar com que esse adolescente procure a orientação médica mais cedo? Foi uma boa pergunta, sabe por quê? Porque assim, alguns pais se preocupam e acham que a filha, principalmente o pai acha que se a filha vai ao ginecologista e vai discutir, vai discutir mesmo a anticoncepção, ou vai ao ginecologista a primeira vez, acha que vai ser estimulada a usar método, a usar anticoncepção e ter relação sexual. Acho que ele engana, porque assim... A gente só faz bem aquilo que a gente tem uma noção melhor. Então, se ela vai lá e é bem orientada e discute direitinho, como eu te falei, que algumas vão, antes de ter a primeira relação, elas vão ter uma relação muito mais consciente, muito mais tarde do que elas pensavam, porque elas vão se valorizar mais. E com uma anticoncepção bem feita, que uma coisa é ter relação, eu sempre falo, uma coisa é ter relação, a outra é ter gravidez. E com uma anticoncepção bem feita, e até também pensar em doença sexualmente transmissível, que infelizmente está aumentando muito. Nós vamos falar mais daqui a pouquinho, você me lembra, sobre as vacinas, que são importantíssimas também, muito antes da primeira relação. Esse é o ideal. Por isso que o governo está dando aí dos 9 aos 13 anos. Não é à toa, né? Exatamente. E tem muitos adolescentes que ainda tomar. Os pais, na realidade, né? Porque adolescente, na hora dessa, jovem, ela não tem... né? 9 anos, é criança ela ainda. não tem que optar, ela tem que ir lá e fazer a vacina. Essa é a minha visão. Tá, mas olha para você ver, então. Aí, então, a anticoncepção deveria ser discutida muito antes, sim. Quem dera todo mundo fosse lá para discutir. Aí, você está perguntando sobre os pais. O que os pais fazem sobre isso? Eu acho que, sabe, o que é bom para a vida é bom para o sexo. Então, assim, pai não tem que ficar preocupado. Como é que eu ensino meu filho alguma coisa na sexualidade? Como é que eu vou falar sobre isso? Exatamente. É muito cedo, 10... A primeira consulta de ginecologista deve ser quando? Não tem idade, demanda. Você colocou 10 anos. Não, aí. Eu falei 10 anos em relação às vezes começa com corrimento, secreção, tal. Mas às vezes ela não tem demanda, a mãe orienta tem uma bem. Referência? Pelo menos não, uma referência? Pela idade, não, eu acho que assim, começou a menstruar, gerou um pouco de dúvida em relação à cólica, secreção. Eu acho que poderia ir ao ginecologista para ser orientada assim, né, a partir da primeira menstruação. Mas não necessariamente, tem mãe que orienta tão bem que a menina, igual eu te falei, os primeiros meses pode ficar irregular, pode ter um pouco mais de cólica e ela vai levando bem. Eu acho que a mãe que orienta bem, ela não tem, a criança não tem muita demanda. E não adianta você ir levar lá assim, ela veio porque, se ela não tem demanda, não é bobagem que ela leva. Eu pergunto isso porque tem que chegar a essa fase para começar a falar de sexualidade ou pode ser falado lá atrás? A sexualidade nasce no intraútero, entendeu? Eu acho que assim, a sexualidade vem de uma família contextuada, de um bom contexto familiar, de bons exemplos, isso é sexualidade. Sabe, o pai que dá bom exemplo, a mãe que dá bom exemplo, que tem o que é bom para a vida é bom para o sexo. Então, assim, você não precisa necessariamente falar sobre sexualidade. Eu acho isso tão importante, que as pessoas ficam tão preocupadas, tem que ler livro, não sei o quê, e às vezes a criança não quer ler, ela não quer saber. Mostra referência, mostra atitudes de pessoas boas, honestas. Isso é bom para sexo. Entendeu? Então, assim, se você bota valores na sua vida para os seus filhos, você está botando sexualidade. Agora, a criança, a adolescente, mais a criança, mas daí nesse pré-adolescente também, às vezes ela vai ter algum questionamento. Responda, como você sabe, de maneira clara, simples, objetiva, do jeito que você sabe. Não precisa nem estudar para fazer as coisas. Porque se você responde de maneira honesta, não precisa de gaguejar, não responda de maneira honesta. E como você sabe, não minta, não fuja da pergunta. Seja clara e honesta. E se você não souber, vamos procurar a orientação, vamos ler então, vamos buscar quem sabe, ou vamos até ao ginecologista para discutir. Então, isso é que é educação sexual. Tá bom? Não fica preocupado assim. Agora, tem casais que têm uma liberdade muito grande, que conseguem discutir muito isso. E aí, melhor ainda. Eu acho que é melhor ainda. Mas não fique apreensivo, porque eu vejo casais super apreensivos. Como é que vai falar? Não tem que falar, não tem que ficar preocupado. Vá na demanda. Se você é próximo do seu filho, tem um bom relacionamento com ele ou com ela, filha, menina, isso vai dirimir todas as dúvidas, eu tenho certeza. Porque ela vai seguir exemplos, criança segue exemplos, atitude de pai e mãe.
talvez um primeiro encontro também ao ginecologista para falar a linguagem do adolescente também seja interessante que o pai a faça para que tenha essa noção, né? Pois é, eu acho que por isso que eu te falei que tem algumas... Para que a ideia seja clareada na cabeça desse pai e dessa mãe, para que a coisa, né, fique mais leve, mais tranquila, para que fala, nossa, eu não sei o que eu vou falar com meu filho agora, nossa, agora vai iniciar a vida sexual, nossa, vai beijar na boca do menino, nossa, e agora vai namorar. Não é? Às vezes fica um tormento muito grande, um sofrimento muito grande. Claro, claro. E quando descobre que já está tendo relação, fica mais inseguro ainda. Mas por isso que é bom, às vezes, a mãe participar, quando a adolescente permite, porque isso vai clarear um tanto. É muito comum, às vezes, depois da consulta, eu falo assim, tá bom, entendeu tudo? Podemos discutir isso com sua mãe? Pode. Ótimo, que lindo, chama sua mãe. E aí chama a mãe e clareia tudo isso, e que seja que já tenha relação mesmo. Essa relação melhora um tanto entre elas, sabe? Uhum. Quer dizer, porque você omitir ou mentir para quem é muito importante para você como a mãe é muito ruim. Então, quando quebra esse clima e se a mãe, igual você falando assim, seu pai ou a mãe estiverem lá para aprender a falar esse linguajar e se inteirar dessa vida que ela está vivendo, é maravilhoso, é muito bom. Com certeza. O nosso bate-papo aqui continua, eu vou para o intervalo rapidinho, eu volto. De volta com mais saúde. Aqui no intervalo, a gente já tem tanta dúvida e muda de assunto e volta de novo, não é? Dá pano para manga esse programa, viu? É. Agora, as dicas para o adolescente nessa primeira consulta. É interessante que ele leve anotado, por exemplo, as suas dúvidas, o que ele vai perguntar, porque como gera ansiedade, assim como o período de prova, por exemplo, assim como o vestibular, muita gente reclama assim, que dá branco, né? Que dá branco. Não vai levar cola pro vestibular, não. Não vai levar cola pro Enem, não, hein, gente? Vai dar problema. Não tô falando levar cola pro ginecologista. Aí lá pode. Lá pode. Mas assim, é interessante levar mesmo, assim, anotadinhas as dúvidas. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho super interessante, tem mães que levam a adolescente no exame ginecológico dela, mãe, algumas vezes, ou 1, 2 vezes antes, para ela familiarizar com o exame. Olha que interessante. É legal isso? Muito legal, porque se a mãe permite isso e tem maior liberdade com a filha, é ótimo, porque a filha se inteira, vê como é que é o exame, se sente depois, quando ela for, ela já sabe tudo que vai acontecer. É uma ótima dica, mas tem que ter uma interação muito grande mãe e filha, né, para que ela tenha liberdade de deixar que a filha acompanhe o exame. Ótimo, é uma boa ideia. Agora, dicas é isso mesmo, assim, olha, uma dica é essa, se a mãe puder levar, ou pelo menos, não precisa de fazer acompanhar o exame ginecológico, mas pelo menos na consulta, sentar do lado, ouvir as perguntas, discutir, familiarizar com o médico ou a médica que ela queira ir, né, para conhecer, isso já quebra um clima. Levar as dúvidas também anotadas, assim, porque é comum ela ficar um pouco ansiosa e às vezes esquece tudo. Mas eu acho que aí, por isso que existe a tal da anamnese, que é a pergunta do médico. Ele tem que acompanhar uma sequência para perguntar tudo que é importante. Às vezes, não, eu lembrei disso, porque a gente tem que perguntar. A gente pode, você não tem nada para perguntar, não, então tá bom, então vai embora. Não, peraí, então discutir tudo primeiro. Né? Isso aí faz função mais da gente também. Mas levar a cola sempre é bom, porque às vezes é alguma coisa que passa desapercebida da gente. Então, são dicas interessantes, sim. E eu acho que eu mais gostei, que eu já vi, é quando a mãe leva a filha para ser atendida junto, né, com a mãe. E isso é bom, porque a filha, quando ela vai, ela já está toda familiarizada com o médico, com como é feito o exame. Entendeu? E normalmente acontece de um médico ser o mesmo da mãe e da filha? Muito. Pois é, eu acho que isso é bom. Compartilhar o mesmo médico? Compartilhar, mas aí ela precisa ver quando há uma boa relação mãe-filha. Né? Porque aí a mãe gostaria, por gostar do médico, gostaria que continuasse, tem confiança, e isso é muito bom. Então depende do que ela passa para o adolescente, né? Para adolescente. Mas é uma boa, ótimo, porque aí primeiro que tem uma história, tem a questão familiar, que já para a gente é importante já saber também. E a filha se sente mais segura também, né? Porque se a mãe confiou em levar, porque a mãe acha que é uma boa ideia. E normalmente todo ginecologista está preparado para fazer esse primeiro atendimento ao adolescente? Não sei, né, Ludmila? Eu espero que sim, porque assim, tem informação para isso mesmo. Mas, igual você falou, me preocupa muito a questão do atendimento rápido, e para adolescente você tem que ter calma, você tem que discutir com muita calma, para que você ganhe confiança, para que ele faça depois o que é importante fazer. Senão, não vai ter jeito, né? Acho que não é só adolescente, mas acho que toda pessoa que vai, principalmente na primeira consulta e nas outras subsequentes também, porque às vezes subsequentes vem com tanta dúvida, com tanto problema, que você tem, às vezes, demanda muito tempo.
teoricamente, para isso que existe especialização. E existe até, não sei se você sabe, mas existe até alguns ginecologistas se especializam só em adolescência. Tá? Não é o ebiatra que atende comportamento de adolescente com a família. É o ginecologista especialista em infantil, infanto-puberal. Ginecologista infanto-puberal. Só atende criancinhas até adolescência, aí, que teoricamente vai até os 18 anos. Tá. Entendeu? E quais são, assim, as primeiras dicas assim que o médico dá para esse adolescente? Tanto de iniciação dessa vida sexual e de outros pontos também que é extremamente necessário. Olha, sobre a iniciação sexual, aquilo que eu te falei, a gente podia às vezes discutir um programa, porque é muito importante a questão da primeira relação, né? E aí entra não só a conversa, mas depois o exame físico, porque algumas se permitem fazer, ou se não permite, mas depois deve fazer numa subsequente, numa segunda, terceira consulta, é avaliar, por exemplo, a questão do ímen, porque, não sei se você sabe, mas 35% das meninas têm a primeira relação e não tem dor, não tem sangramento, não tem nada. Ímen complacente, que é o ímen que permite a passagem do pênis sem ter desconforto, e sem ter dor, sem ter sangramento. Isso, às vezes, eu já vi traumas em casais que geram problema na sexualidade do casal pro resto da vida, falta de conhecimento. Porque, às vezes, não sangra, não vai ter dor, aí o parceiro acha que ela não é virgem mais. Olha para você ver que transtorno bobo que, às vezes, gera isso, né? Então, é importante ela ser examinada antes para ver que tipo de ímen que é, se é um ímen mais resistente ou menos resistente, se pode ou não sangrar. E eu acho que essa questão de poder ou não sangrar depende muito do envolvimento na primeira relação, desde que seja uma primeira relação muito bem trabalhada, com muito envolvimento, com muito carinho, que às vezes a dor ou o sangramento é o de menos. Tá? Então, mas se for examinada e ver como é a característica do ímen, cada ímen é de um jeito, isso vai ajudar um pouco na sua primeira relação sexual. E também, eu acho que, como eu te falei no início, se o adolescente é bem orientado em tudo isso, sobre os métodos, sobre os riscos não, mas sobre os riscos mesmo das doenças sexualmente transmissíveis, qual é o parceiro que ela teve que ter a primeira relação, quando ter a primeira relação, isso é muito mais uma questão de você orientar. E quem define, quem pontua é o adolescente. Quem jamais, eu acho que algum colega poderia falar uma orientação nesse sentido, né? Tem que ver a demanda dele, que às vezes ele está muito apreensivo, porque hoje há uma cobrança muito grande nesse sentido, das luluzinhas, dos grupos, que todas têm que ter relação, senão nem não entra no grupo, quer dizer, é uma pressão social tão grande, e que à medida que você clareia isso, a menina às vezes se sente mais segura, porque as outras fazem, porque que eu tenho que fazer? Questão de personalidade, de responsabilidade sobre o seu corpo, não é que os outros acham. É importante que você ache sobre você mesma. Então, acho que essas orientações assim, acabam sendo muito boas e, às vezes, até tem relação mais tarde, que eu estava pensando em ter, mas passa a ter mais tarde. E também, se está pensando em ter, qual é o método que você vai usar? Porque eu acho que a função do médico é discutir todos os métodos, todos, prós e contras de cada um. Quem define é ela ou o casal. Né? E aí, se ela define por esse, se for possível para ela, a gente orienta melhor e faz e usa o método e tal. Mas a orientação tem que ser de todos os métodos, prós e contras de cada um, para que ela entenda e saiba qual seria o melhor para aquela situação dela. A gente falava da vacinação no bloco anterior. Isso, vacinação fundamental. E você foi taxativo que deve se tomar a qualquer custo. Então, assim, a gente já atendeu, já examinou, já falou sobre primeira relação. Vamos falar sobre as vacinas, né? Sobre exames. Alguns exames básicos, se tiver alguma irregularidade, alguma coisa, alguma alteração de estética, pelos que a adolescente fica muito preocupada, sangramento irregular, oleosidade intensa na pele, às vezes você tem que fazer, se ela não cicla direitinho, se ela não menstrua direitinho, você tem que pesquisar o que todo mundo fala, síndrome de ovário policístico, que só é pesquisado depois de 1 a 2 anos de ciclo menstrual. Antes disso, não. Porque é comum ela ter irregularidade no primeiro ano e gera só dúvida se você fizer o exame. Mas, em suma, pesquisar alguns hormônios, se for o caso, pesquisar colesterol, se ela é mais obesa, colesterol, triglicérides, e depois a orientar sobre as vacinas. A hepatite A e B, que são vacinas importantes, ver se o calendário está direitinho, que hoje já tem as duas juntas, A e B juntas, da hepatite, que é fundamental, inclusive, por causa da relação sexual na B. E hepatite C não tem vacina, mas ela é com seringa compartilhada, no caso das drogas, ela é com transfusão de sangue errado, em suma. E também a vacina agora fundamental, HPV. Né? Já tem, mais ou menos, desde 2002, mais ou menos, se definiu, não, desde 82 se discutiu claramente que o HPV que é a causa de câncer de colo de útero. Então, agora, de um tempo para cá, já surgiu a vacina para HPV, para 4 tipos de HPV, e
que previne 90-95% dos cânceres de colo de útero. Olha para você ver, uma vacina que previne contra um câncer que é o terceiro que mata a mulher no Brasil. E de graça, exatamente, de graça, né, que os países, a Austrália já está lá na frente nesse sentido, já diminuiu muito o índice de câncer de colo de útero, e o Brasil está começando, está engatilhando. Mas eu acho que foi muito bom o Ministério da Saúde ter jogado isso no final do ano passado, e eu esse ano de novo, aumentou a escala, passou de 9 para 13 anos, porque realmente quando a adolescente não teve nenhum contato sexual, espera-se. E também porque nessa idade, de 9 a 12 anos, principalmente, ela responde imunologicamente melhor. Ela responde muito mais, às vezes 2 doses, por isso que eles deram 0 e 6 meses. Porque às vezes a de 5 anos nem vai ser preciso. Isso foi uma jogada que nos Estados Unidos também fez, se não me engano, no México, que assim, é uma maneira de diminuir custo para o Estado. Então, assim, porque particular a gente faz 0, 2 e 6 meses, as 3 doses em 6 meses. E, teoricamente, você está imunizada para o resto da sua vida. Teoricamente, isso não está definido. Aí, as pesquisas com adolescente, com menino de 9, 10 anos, elas respondem imunologicamente melhor, elas respondem melhor à vacina. Então, às vezes, se você fizer 2 só, com 0 e 6 meses, quando você for fazer de 4, 5 anos, já está a ver que não precisa mais de fazer terceiro, isso economiza para o Estado. Mas, de todo jeito, são trabalhos que estão sendo feitos e... Então, o adolescente deve fazer assim. Agora, essa vacina, independente de ser adolescente, independente de você ter 15, 18, 20, 30 anos, se você não fez, deve fazer. Se você tem outros parceiros, deve fazer. Se você vai mudar de parceiro, é muito comum a pessoa se separa com 20, 30, 40, 50 anos. Se você vai ter um novo parceiro, às vezes deveria fazer assim também. Então, a vacina não é só para adolescente, pré-adolescente ou quem nunca teve relação. Já teve relação, já teve HPV, tudo pode ser feito. É claro que pode e deve ser feito. Porque às vezes você teve um HPV número tal, mas são quase 20 HPVs que acontecem na mulher. Então, você não imunizou contra um, mas e os outros 3 importantes? Você não tem imunidade. Então, a vacina é sempre bem-vinda e importante. Olha só, interessante, hein? Bom, para encerrar nosso bate-papo, vamos responder a pergunta da Cláudia, apesar de tá fora aí, né? fora do assunto, mas tenho certeza que ela, se não for adolescente, mas ela deve estar ansiosa aqui em relação a isso. Não, maior prazer. Bom, ela deve ter um implante aqui vencido há 2 anos. Isso pode trazer algum problema para a saúde? Não, pelo que eu entendi, ela tem um implante, que é o Implanon, que é um implante que é implantado na face interna do antebraço, e que ele passou 3 anos e ele perde o efeito. Ele vai acabando o efeito e aí a segurança em termos de evitar acabou. Passou 3 anos, acabou. Ela coloca outro, e às vezes até coloca outro do outro lado, sem tirar o do lado... não precisa retirar? Não necessariamente, porque é um plásticozinho, não faz efeito. Mas a gente sempre tira, porque sempre fica assim, tá com aquilo ali, incomoda, né? Claro que não incomoda, mas é sempre bom tirar. Mas se não der para tirar, não é problema, não traz nada para ela. E pode colocar outro. Se venceu, tem que colocar outro, porque ela está sem método de evitar filho. É um método bom, ele só dá, às vezes, um pouco mais de sangramento irregular. Eu acho ele muito interessante para adolescentes, que as mães falam assim, colocar um chip na minha filha. Que aí ela vai para os Estados Unidos e eu fico feliz. Que não precisa se preocupar, é um método isso que não precisa extremamente seguro. Porque a pílula, por exemplo, tem que lembrar direitinho o horário, toma errado, esquece. Exatamente. É um método... toma errado. E não, hoje a ideia é, para adolescente, principalmente, o Colégio Americano de Pediatria já está sugerindo que sejam métodos a longo prazo. Esse implante de 3 anos, DIUs, está sugerindo DIUs pequenos para adolescente, pelo menos, que já começa a ter relação sexual, e de 5 anos também, e a injeção trimestral de 3 em 3 meses, que é muito mais seguro tomar uma injeção de 3 em 3 meses do que um comprimido todo dia. Porque o adolescente esquece mesmo, não tem jeito. E principalmente esses métodos que são tipo assim, você toma 21, descansa 7, 24, descansa 4. Esse tal de descansar, e depois ela não lembra de recomeçar. E aí recomeça tarde, aí já não está fazendo efeito mais. Então, quanto mais seguido for o método, melhor. Por exemplo, então, esses a longo prazo. Você só tem que usar a injeção de 3 meses, o implante é 3 anos, o DIU 5 anos. Tudo é muito mais seguro para o adolescente. A mãe dorme muito mais tranquila e porque são métodos extremamente eficientes. Entendeu? Tem que buscar praticidade hoje em dia. Claro, nessa vida corrida, exatamente. Você não tem tempo nem de se olhar e nem de olhar a filha. Né? Então, fica extremamente confuso para todo mundo. Infelizmente, é essa nossa vida corrida e que nós temos que pensar nisso. E não adianta tampar o sol com a peneira, Ludmila. Olha, começou a namorar... E pensar que não vai acontecer com a gente. Sim, começou a namorar, a família não vai. Começou a namorar, seja claro, se você não quer participar, leve ao ginecologista de sua confiança, deixa para ele discutir claramente. Não tem como não discutir sexualidade com adolescente ou com qualquer pessoa, mas principalmente adolescente. Porque ele fica, não, discuta, seja claro, objetivo,
porque senão você vai ter um sabor muito pior, talvez. Aquela porque questão de ser o melhor amigo, mas seja sincero, né? Claro. Chama para uma conversa, o diálogo é fundamental. Sim, tá. E se você não tem capacidade para isso, que seja o ginecologista que eu estou te falando. O ginecologista é importante que ele vá, discuta a sexualidade com o adolescente, porque uma coisa, eu sempre falo, uma coisa é ter relação, outra coisa é ter filho. Muda tudo. Não adianta falar, acho que não tem. E se vier com um filho aí é muito mais difícil para você encarar. Tá bom? Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Mais Saúde. Volte sempre, já que sua presença é sempre muito bem-vinda e esclarecedora. Muito obrigado. Eu que agradeço a obrigado, estarei a dispor de vocês. Tá bom? Obrigado, obrigado, doutor Veneraldo. Uma ótima noite. Obrigado. E o nosso programa continua. Já eu volto. Estamos de volta com o programa Mais Saúde e agora eu quero perguntar para você se você conhece o colchão oriental J2000. Não? Então veja agora mais um pouquinho. Boa noite, Viviane. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje, Viviane, eu não estou aí no estúdio do Mais Saúde, mas eu estou direto aqui na loja do Colchão Oriental J2000, na Praça Desembargador Frederico, número 5, que eu vim mostrar para vocês como são os colchões. Nós temos colchões de casal, de diversos modelos, para todos os gostos, todos os bolsos, e também o colchão de solteiro. Eu quero falar para vocês hoje sobre os fios de carbono que existem na composição do Colchão Oriental J2000. Os fios de carbono, eles servem para quê? No dia a dia, a gente tem contato com muitos produtos eletrônicos, é o celular, micro-ondas, televisão, a própria luz branca. Isso vai trazendo para a gente uma sobrecarga eletrostática que deixa a gente muito agitado. Acaba que a gente não descansa quando a gente dorme. Então, os fios de carbono que estão na composição do Colchão Oriental J2000, eles servem para reduzir essa carga eletrostática que vai acumulando no nosso corpo no dia a dia. Então, olha que legal, você dorme e o colchão trabalha por você. No outro dia, você acorda descansada, de bem com a vida, pronta para ter um dia excelente. Para você conhecer um pouco mais do Colchão Oriental J2000, basta você ligar para o 0800 943 2000, pedir uma visita sem compromisso e conhecer um pouco mais sobre essa maravilha que vai te dar maior qualidade de vida. E ainda tem a promoção, hein, Viviane? Na compra do Colchão Oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada. Bom, agora nós vamos falar do Outubro Rosa, que prega a prevenção ao câncer, também para os animais. Inclusive, ontem nós mostramos no NTV News uma ação dos universitários que levaram o conhecimento dos donos de animais de pequeno porte para se atentarem ao fato também de que os animais podem sim desenvolver essa doença, portanto, é importante observar os primeiros sinais, porque a gente sabe que a gente identificando no início é mais fácil dar chance de cura. Sobre esse assunto eu converso com a Thaisa Reis, ela que é professora de clínica médica de pequenos animais. Como vai, Thaisa? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Converso também com as alunas de veterinária, a Rívia Vaz. Como vai, Rívia? Oi. Tudo bem? Boa noite. E com a Adriele Cristina. Olá. Tudo bem, boa noite, pessoal de casa. Bom, Thaisa, essa ação que vocês fizeram não é uma ação isolada, né, de Patos de Minas, é uma ação que acontece em várias cidades do país. Sim. Várias universidades tomam frente para alertar a população para esse problema também que acontece entre os animais, mas acontece na mesma proporção que nos humanos? Sim, na verdade, o câncer de mama na cadela é o tipo de neoplasia mais importante, a mais frequente entre esses animais de companhia. Né? E é importante salientar que a cadela ela é vista como um modelo experimental do estudo do câncer de mama na mulher. O câncer de mama na cadela tem características semelhantes à doença na mulher. Então, é uma espécie que dá para a gente estudar em vivo e ainda aplicar alguns desses estudos na mulher. Então, assim como na mulher, a gente sabe que a obesidade é um fator
que predispõe o câncer de mama é o mesmo na cadela, né? O diagnóstico precoce, como você falou, quanto menor o nódulo, melhor o tratamento. Então, essa campanha ela vem para alertar os tutores dos animais dessa importância de se detectar o problema, né? Viu um nódulo, tem que avaliar que carocinho é esse. Será que é normal? Não, não é normal. Se apareceu agora, vou investigar. Então, esse é o objetivo da campanha, levar informação. Ô, Rívia, e quando vocês estavam lá, nessa ação, né, que foi... Inclusive, a gente tem algumas imagens aí, depois a Adriana pode colocar para a gente, se você tiver aí, viu, Adriana? Nessa ação que vocês estavam lá, né, no corpo a corpo, nessa orientação, com essa informação desconhecida pela maioria. Como é que você percebeu, assim, quando vocês contavam isso para as pessoas? Como é que era recebida essa informação? Deu para a gente perceber o quanto, hoje em dia, os donos se preocupam mais. Porque, igual, a gente tinha expectativa de tantos animais e muitos mais foram. Muitos mais se preocuparam, chegaram, realmente perguntaram, se interessaram pelo assunto. Então, deu para ver isso, deu para passar bastante, deu para ver que o dono estava bem, aceitando bem o que a gente passava, estava totalmente preocupado com aquela situação. E o que eu achei mais interessante foi que não só os donos de fêmeas levaram, mas também os de macho, que às vezes a gente acha que não dá em macho, mas também dá. Também é preocupante analisar o macho. Ô, Adriele, como é que é feito esse exame? A gente está vendo ali que vocês estão fazendo... Ali a gente também cachorro brincando, mas ali em algumas imagens anteriores a gente estava vendo um exame, vocês fazendo um exame clínico ali. Aquele exame já basta para detectar? Então, ali a gente estava fazendo o exame de palpação, que a gente analisa, né, cada mama do animal, cada cadeia mamária, para a gente estar avaliando se a gente encontrasse algo estranho. No caso, seria os nódulos, né? É bem perceptível. Quando a gente palpa, a gente vê nitidamente que tem algo estranho. Então, a gente fez o uso do paquímetro, que a gente usa para a gente medir o tamanho do nódulo. Fizemos o preenchimento das fichas quando a gente achava algum nódulo. E foi encontrado algum ali? Foram vários, muitos. Bastante. Muitos. Entre 150 fêmeas que nós atendemos, pelo menos 50 tinham assim, a suspeita, né, de tumor, porque o tumor é o aumento de volume, mas para falar mesmo se é um câncer maligno ou benigno, só com a biópsia, só depois da biópsia. Então, mas de 150, 50 havia 50 suspeita. tinham nódulos. Além da presença de nódulos, outra coisa que foi interessante foi a presença de secreção. Fala, Adriana. Foi, que a gente observou muito, que a cadela, quando entra no cio e passa dessa fase do cio, muitas entram em fase de gravidez psicológica, começa a ir secreção de leite nas mamas. Então, assim, a gente observou que tinha muitas cadelas que estavam com essa secreção nas glândulas mamárias, que era uma possível gravidez psicológica. E o intuito que a gente também estava passando... Mas isso é ruim? Bastante, porque assim, o intuito que a gente estava passando era a castração antes do primeiro cio, que previne 98% da possível câncer de mama. E no segundo cio previne 78% de poder vir um câncer de mama. Nesse caso, quando a gravidez psicológica, tem toda uma alteração hormonal no útero da cadela também, e nas mamas, que também pode ocasionar também um nódulo, e também o útero também, alguma infecção uterina também, que é uma piometra também, e nesse caso é somente castração, tratamento também. Mas e quando a cachorra... entra no cio e às vezes ela tem a gestação. Aí essa chance de desenvolver o câncer, ela é aumentada ou diminuída? Na verdade, isso não tem muita relação para o desenvolvimento do câncer de mama. Por exemplo, na mulher, a gente sabe que aquela que teve um filho mais tarde ou amamentou mais tarde, essa tem maior predisposição a ter o câncer de mama. Na cadela, não. Muitos proprietários falam, ela teve câncer porque eu nunca coloquei ela para cruzar, né? E, na verdade, isso não é verdade, não. Na cadela, assim como a Adriele explicou muito bem, os estudos mostram que a castração precoce é o que previne a doença. Então, se a gente castra a cadela ali com 5 meses e meio, reduz a chance de ela ter câncer de mama em
tem até 98%. Isso é legal de a gente informar, porque os proprietários não sabem disso. Então, às vezes, ele fala, não, mas eu pensava que se eu castrasse que ia fazer mal, se eu castrasse que iria aparecer o câncer, e não é verdade, né? Aí, quando a gente detectava algum nódulo ou leite, essa presença dessa secreção, a gente orientava os proprietários. Às vezes, a gente perguntava, sua cadela tem gravidez psicológica? Eles falavam, não. Quando a gente ia examinar, estava lá com leite, né? Acontecia. Então, a gente orientou. Falou, olha, isso não é normal, né? Ela tem uma alteração, procura o médico veterinário e sugerimos a castração, que é o tratamento dessa gravidez psicológica. Porque tem gente que acha bonitinho, mas ela deu de mamar para o gato, é uma cadela e deu de mamar para o gato. Acontece mesmo. Mas, na verdade, não é legal, porque isso é um estresse para a cadela ou para a gata que tenha, né? É melhor castrar. E é melhor castrar, com certeza. É um sofrimento passageiro ali. Sim, às vezes elas ficam estressadas. A minha dava gravidez psicológica na época que eu era estudante, e ela pegava um pão e o pão era o filhote dela. Então, e tem proprietários que às vezes estimulam isso. Dá um ursinho e a cadela fica brava, fica mais sensível. Mas como é que a gente percebe isso? Tem que ir lá palpar se tiver alguma secreção, ou dá para perceber isso quando se tem a raça, alguma coisa, ou quando se pega algum na verdade, elas mudam de comportamento. Então, geralmente cães pequenos, que tem aquele convívio ali no dia a dia, o proprietário sempre observa. Fala, nossa, ela tá estranha, tá mais brava, ou tá mais sensível, chorando à toa. É uma fêmea, né? E aí, quando vai fazer o exame, tem lá a presença de leite. Então, lógico, a gente não pode submetê-la à castração nesse momento. Tem que entrar com medicação, secar esse leite e depois programar com calma essa cirurgia. Olha só. Nosso bate-papo aqui vai continuar, a gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com mais saúde. Estamos de volta com o Mais Saúde. Continuamos a falar sobre o Outubro Rosa, que também prega a prevenção ao câncer para os animais, para as cachorras, as cadelas. Thaisa, vamos falar agora um pouquinho sobre o anticoncepcional, que é muito dado às cachorras. É um remédio seguro? Não, na verdade, pelo contrário. O uso do anticoncepcional, ele pode estimular o câncer de mama. Em gatas, é importante salientar que o câncer de mama nas gatas ele é ainda mais agressivo do que nas cadelas. Cerca de 80% dos nódulos que a gente encontra são malignos. E nas gatas, a principal causa do tumor de mama, do câncer de mama, é devido à aplicação do anticoncepcional, que o pessoal de casa conhece como vacina para não criar. É importante dizer que se você não quer que o seu animalzinho entre no cio ou cruze, né, é importante a castração. A castração vai prevenir a superpopulação, vai prevenir infecção uterina. Se ela for feita antes do primeiro cio, a gente comentou que ela reduz a possibilidade de o animal ter câncer de mama, né, e vai evitar que se use esse anticoncepcional. Não é recomendado. Então, gente, a gente já sabe. Não dê. Para depois não ter problema lá na frente. Daqui a pouco você vai me contar o que é o tratamento. Okay. Tá? Porque agora também eu converso com o Júlio e o Patrick, que também são alunos de veterinária do Unipam. Ô, Júlio, como é que foi a sua experiência, né? Também nessa ação que a gente mostrava agora há pouco, que mobilizou aí muitos proprietários de animais lá no Mocambo. Boa noite. Boa noite. A experiência assim, é uma experiência ímpar, porque é a oportunidade que a gente tem, enquanto a gente está estudando, a gente praticar o que a gente aprende dentro de sala de aula, né? E a gente ter o contato com o proprietário e ter o contato com os animais e poder instruir os proprietários assim, das principais neoplasias, né, que acontece, no caso nosso, o tumor de mama, né? E ajudar o proprietário a prevenir a doença também. E foi muito interessante, foi muito bem aceito, o pessoal gostou bastante. Bom, o Patrick, né? Quando um humano ele recebe a notícia que tem um câncer, que pode ter a doença, é algo extremamente desagradável, né? Verdade.
uma notícia extremamente ruim, onde vai mudar muito a vida dele, onde que começa uma luta ali muito grande. Para o dono de um animal, quando vocês me disseram aqui, de 150 animais avaliados, 50 têm a probabilidade muito grande de ter a doença. Como é que esses donos de animais receberam essa notícia? Então, eu quero agradecer a todos os proprietários de cães e gatos que levaram, por ter aceitado bem as nossas instruções, e muitos, quando receberam as instruções, imediatamente já disseram que iriam levar suas cadelas para a castração, que seria o melhor método, né, para que não deixasse que piorasse o caso clínico delas, né? E é muito importante também para as pessoas que não têm interesse em deixar suas cadelas, né, cruzarem, então que castrem, porque é o melhor a se fazer, né? E isso é um bem para ela e para o próprio ser humano, né, que não vai ter nenhum tipo de decepção, tipo com a perda do seu animalzinho, né? Ô, Thaís, além da castração, esse nódulo também, ele deve ser retirado? Sim, se a gente for falar de tratamento do câncer Isso. de mama, a indicação é cirúrgica, né? Tem algumas especificações para cada tipo de nódulo, né? Mas por isso a importância do médico veterinário. Esse animalzinho, antes da cirurgia, ele vai passar por consulta. Muitos proprietários falando sobre como eles recebem a notícia, né? Muitos às vezes falam: eu sabia que era, eu sabia, mas ela é muito velhinha, para que eu vou operar? Ela vai morrer. E não é verdade, porque hoje em dia nós temos equipamentos mais seguros, anestesia inalatória, que intuba o animalzinho, é muito mais segura. E esse animalzinho vai passar antes da cirurgia por um check-up, por vários exames. Se for detectada alguma alteração, primeiro nós vamos tratar para depois operar. E depois da cirurgia, que é o tratamento, primeira escolha do tratamento é a cirurgia. É importante salientar que retirou o tumor de mama, esse tumor tem que ser encaminhado para um médico veterinário patologista para fazer a biópsia. Só aí nós vamos saber se é maligno ou se é benigno. E aí, diante dessa informação, vamos ao próximo passo, que é ou a cura, às vezes a cirurgia mesmo já é suficiente, ou a continuação do tratamento, que seria a quimioterapia. E tem uma idade do animal em que ela está, né? Sim. Mais predisposta a desenvolver Sim. o câncer, assim como a mulher? Assim como na mulher, são cadelas de meia idade, cadelas e gatas de meia idade com mais de 5 anos. Já é uma idade onde os nódulos podem começar a aparecer. Geralmente elas têm ali beirando 6, 7, 8 anos, é a idade mais frequente. Mais uma vez, a obesidade também predispõe e o uso de anticoncepcional. Então tá, os donos de animais em casa agora, quais são as dicas que eles podem analisar, avaliar para ver, ou quem sabe assim, suspeitar que aquele animal pode ter algum tipo de nódulo, que pode, quem sabe, infelizmente, ter o câncer. Sim, assim como na mulher, que é indicado o autoexame das mamas, nas cadelas e gatas é indicado, ou no seu pet, pode ser o macho, a gente comentou, é indicado que você acaricie esse animal. E ali, quando pegar ele para fazer um carinho, vá nas mamas. Olha nas mamas, apalpa. O que é o errado? Presença de secreção é errado, dor, não pode ter dor, vermelhidão, caroço, sentir um pouco firme, né? Também está errado. Qualquer uma dessas alterações, eu sugiro que procure o médico veterinário. Não espere o tumor crescer para tomar alguma decisão, porque se crescer, o diagnóstico fica mais difícil. 50% desses cânceres em cadelas são malignos, então eles podem espalhar, assim como na mulher, fazer metástase em pulmão, em órgãos importantes como fígado, osso. Então, quanto menor, melhor o tratamento, né? Melhor esse tratamento vai ser instituído. Então, qualquer alteração, nódulo, secreção, odor fétido, dor, vermelhidão, procure o médico veterinário. E a mortalidade é alta também nos animais? Também. Meninos, Sim, bastante alta.
Principalmente pelo diagnóstico tardio. Muitas das vezes eu já atendi cadelas com nódulos de 20 centímetros de diâmetro, assim. É quase que uma bola de futebol, é muito grande. E o proprietário vai retardando mesmo para levar. Não, mas é velho, eu não vou operar. E aí, quando isso estoura, começa a sangrar, tem que operar. Tem que operar, daí sim, sem fazer exame, tem que correr e operar. Então, não tem problema. Eu tenho 2 pacientes na minha rotina que eles têm 20 anos. Então, são 2 machos, assim, é muito legal. Eles têm 20 anos e eu acredito na proprietária, porque são 2 senhorinhas que, né, ele come queijo, tá errado ele comer queijo, mas ele tem 20 anos. E ela vem tratando de um outro câncer, esse macho, por 3 anos. E aí o colega com medo de operar. Não, vamos levando. Quando ela me procurou, ela falou, doutora, eu não aguento mais, porque, né? Eu falei, não, vamos fazer uma biópsia para pelo menos saber o que é. E era um tumor benigno. Quando a gente castrou o animal, esse tumor reduziu e ele está bem, com 20 anos. Olha só, tá vendo? Às vezes procura, né, uma segunda opinião, às vezes, né, a coisa se resolve. Sim. Bom, doutora, vocês pretendem fazer novas ações, Unipan, junto com os universitários, a fim também de levar mais informação para a população, que às vezes é carente desse tipo de informação, desconhece e quer, né, novidades, quer saber mais? Sim, com certeza. Lá no centro clínico a gente está lá, né? O hospital está funcionando, todos os dias estamos lá, podemos retirar dúvidas. O Outubro Rosa, o foco é mesmo o câncer de mama, mas com certeza vão vir outros eventos. A Luna comentou no primeiro bloco, a nossa meta é um evento novo, já acontece na UFMG, Federal de Berlândia, Unesp, e a primeira vez o Unipan está fazendo isso, né? E eu estou muito feliz de estar aqui na primeira vez. Só que a nossa meta eram 100 cadelas. E a gente, aflitas, pensando, nossa, não vamos atingir a meta 100 cadelas. E atendemos mais do que 100. Os nossos brindes que estávamos distribuindo acabaram. Então, foi muito legal. Então, com certeza, para o ano que vem, vamos preparar eventos ainda maiores. O intuito é esse. O intuito é divulgar, é que o proprietário realmente se preocupe com o seu animal. Tá certo, então. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. E que o evento só cresça e cada vez mais os proprietários de animais se preocupem com os seus bichos. Sim, apenas agradecer, como o aluno Patrick falou, a presença da população foi fundamental, senão não teria evento, né? Então, cada um que levou, teve a paciência de esperar a gente fazer pergunta, preencher a ficha. Queria também agradecer você pelo espaço, né? Para a gente estar levando essa informação, divulgando esse assunto, e também aos alunos, porque se eu estivesse lá sozinha também não ia ter um evento. Então, eles que quiseram, eles que correram atrás, eu falei, vão fazendo, eu vou assinando embaixo. E eles realmente procuraram tudo e eu só tenho a agradecer. Tá certo. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada. Aos alunos também, né? O Patrick, o Júlio, me lembra? Adriele e a Rívia. Obrigada e parabéns, tá? Bom, quero agradecer aqui a Apolo Floricultura, que deixa o nosso programa sempre mais bonito, às terças-feiras também, hoje com flores de lavanda. E lembrando que amanhã eu volto no programa Espaço Feminino, acho que eu estou nessa câmera aqui, né? Eu estou aqui assim, ó. Volto no programa Espaço Feminino, onde eu vou sortear as 5 crianças que vão ganhar presentes, muitos presentes, R$300 em compras de roupas na Basic Kids, R$300 em compras de brinquedos nas Astras. Elas depois vão se divertir na Pistacho Sorveteria. Basta ligar 3818-9010, tem até amanhã na hora do programa para ligar quantas vezes quiser, fique à vontade. O sorteio é ao vivo amanhã no programa, de 18 às 19 horas, ao vivo aqui. E amanhã nós vamos mostrar como é que está a dieta do Odair, né? Ele começou essa saga, já tem algumas semanas. Amanhã nós vamos reunir parte da equipe que está acompanhando o Odair. A gente vai saber como é que está. Será que teve algum resultado? Será que não? Ele emagreceu, reduziu medida ou não? Amanhã a gente vai saber também. E nós vamos mostrar um pouquinho também da Zumba, que é uma atividade super legal para quem busca uma atividade diferente e quer perder muitas calorias também. E tem muito mais, viu? Fiquem ligadinhos que amanhã eu volto também no programa Espaço Feminino. Mais uma vez, boa noite e obrigada pela presença aqui no nosso programa, tá? Bom, muito obrigada a você de casa também, que esteve comigo no Mais Saúde. Amanhã eu volto, então, no programa Espaço Feminino e vem aí o NTV News com as principais notícias da nossa região. Beijo, muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.